Vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero me oferecer. Reuni aos teus pés, porque santo tu és. Eu não vou receber. Sou pequeno e tão falho. Eu mereço teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim. Então vou entregar. Purifica as minhas vestes com seu sangue amigo. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Esse espaço está pequeno para nós. Aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí na live, nos assistindo neste momento. Nós estamos iniciando o nosso culto, né? Através dessa live aí, como toda semana, todo domingo, toda quinta-feira. E para nós é uma alegria muito grande poder estar falando com os irmãos e saudando a todos em nome de Jesus. Está comigo aqui a minha esposa, a pastora Neuza. Paz do Senhor, pastora Neuza. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor a todos os amados ouvintes que já está aí ligadinho, né? Como o pastor disse, dá início ao nosso culto, né? Na realidade, nosso culto já começa desde manhã, né? Quando nós levantamos e Deus dá mais uma oportunidade, né? Para nós recomeçar. Mas agora é um momento que nós também nos colocamos na presença do Senhor para adorar Ele. E eu quero enviar meu abraço aí para todos vocês que estão aí ligadinho do outro lado. Que Deus possa abençoar muito a sua vida nesse dia, nesse momento, através da palavra que vai ser pregada, através daquilo que o Senhor vai colocar no nosso coração para estar ministrando. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui vendo vários irmãos entrando, pastora Gileu, está aí o presbítero Almiro, a irmã Paula Farias também está aí com a gente, também a irmã Marlene, a paz do Senhor, irmã Marlene, que Deus te abençoe. Também está aqui conosco a irmã Sabrina Borim, Deus abençoe. Irmão Silvio Palácio, a paz do Senhor, irmão Silvio. Também a irmã Rose Aleixo, que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. Quero pedir, se você puder, compartilha aí no seu Facebook, na sua página, porque vai fazer com que essa live alcance mais pessoas. E como nós não estamos podendo realizar culto nas igrejas, né? E o único momento que os irmãos têm de poder se alimentar da palavra, de poder ouvir a mensagem da palavra de Deus é agora através da live, então eu peço para que você ajude a compartilhar, aperte esse coraçãozinho aí, manda aí o seu glória a Deus, o seu aleluia, que isso vai alcançar muito mais pessoas, pastor, em nome de Jesus. Amém. Tá conosco também a Fernanda e o William, tá aí ligadinho, a irmã Marlene ali de Maringá, que sempre tá ligadinha conosco. Amém. A Priscila Barreto, a Rosane, né, minha sobrinha lá de Biporã, que acabou de entrar, a minha filhona Elisângela, que quinta-feira ela deu o Pai Senhor pra mim e eu nem consegui responder, só fui ver depois, né? Ela falou: Pai Senhor, mãe, Pai Senhor, minha filha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero enviar meu abraço aí ao William, a Fernanda, aos irmãos aí do Sumaré, nosso amado irmão, a irmã Vanessa, né? Nosso amado irmão Marcelo, ao irmão, nosso amado irmão Marculino, a irmã Daniela, todos os irmãos, a irmã Maria Cavalcante, o meu abraço aqui, irmão José, todos os irmãos aí que sempre estão nos acompanhando, aos irmãos lá da Vila Rural, a irmã Giz, também eu sempre esqueço o nome da irmã lá, e o esposo dela, a irmã Ana, que Deus abençoe os irmãos aí,
que eu sei que às vezes, dependendo da localização, se você tiver com a internet boa, às vezes você vai ter facilidade de assistir, mas mesmo que você não conseguir assistir ela ao todo, você pode depois assistir ela, vai estar gravado aí, vai subir para o Facebook, e depois no canal do YouTube também a gente vai estar aí postando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor o pastor Marcos Barreto também está falando Pai Senhor para nós. Amém. Pai Senhor, meu querido, que Deus abençoe Paz vocês. do Senhor, irmão Marcos. E eu quero aproveitar essa oportunidade, pastor, e estar parabenizando a irmã Maria Cavalcante. A irmã Maria Cavalcante, dia 15 agora, ela completou mais um ano de vida, né? E que Deus possa aí abençoar grandemente a vida da filha do Senhor, né? Estive aí conversando com ela no dia 15, e que Deus possa dar muitos e muitos anos de vida para ela. Que Deus abençoe muito, com muita saúde, ela e a Jéssica, em nome de Jesus. Amém, irmã Maria Cavalcante, vai aí as minhas felicitações à irmã, muitos anos de vida, muita saúde, amém. Fique em casa, se cuide, amém, porque é um momento onde, por mais, como diz o outro, feliz que a gente fique pela nossa maturidade, por mais um ano de vida que a gente está fazendo, é um momento que a gente também tem que estar se cuidando aí e nos precavendo em nome de Jesus. E amanhã, pastor, se eu não estiver enganada, é da Valquíria. Eu estou vendo ela aqui também ligadinha conosco. Se eu não estiver enganada, amanhã é aniversário da Valquíria. Amém. Vai ter bolo aí, irmã, churrasco aí, aí na sua casa aí, nós vai, mesmo com o coronavírus, nós dá um jeito, viu? Deus abençoe, irmão. Tô brincando, viu? Eu tô brincando. Irmãos, eu quero aqui aproveitar, né, esse ambiente que a gente está aqui junto com os irmãos. Eu postei hoje, até eu estava assistindo esse vídeo agora à tarde, acho que foi a irmã Fátima Gomes que compartilhou esse vídeo. É um vídeo que inclusive está falando um pouco desse momento que a gente está vivendo aí hoje. E para você que às vezes tem dúvida, né, o que é isso, porque tem muitas pessoas que às vezes tem dificuldade, pastora, de entender o que está acontecendo, né, nesse momento que a gente está vivendo. E a irmã Fátima até compartilhou um vídeo que eu ainda não tinha visto, eu assisti hoje, do pastor Cisino Bernardino, né, um grande servo de Deus que hoje está com o Senhor. E há 4 anos atrás ele gravou um vídeo. Ele gravou um vídeo, na realidade não, foi gravado um culto. E nesse culto ele passa uma mensagem que Deus deu para ele, né? E muitas das vezes a gente fala as coisas, né? Como o caso do pastor Cisino, e eu até comentei com a Neuza, essa é uma de muitas mensagens que ele passou de Deus para a igreja, né? E às vezes a igreja não presta muita atenção a isso. Às vezes nós como crentes, a gente não dá muita atenção quando o pastor fala: irmãos, olha, quero passar para vocês algo que Deus me mostrou, uma visão que Deus me deu. E às vezes não é para os nossos dias, para o nosso tempo, mas no tempo de Deus. E o pastor teve uma visão, Deus falou algo muito profundo com ele e ele gravou ele passou isso para a igreja. Então eu quero pedir para os irmãos, está aí embaixo aí, ó, no Facebook, no meu Facebook, vocês assistem esse vídeo também. E uma das recomendações que ele dá é para que vocês estejam orando dentro da sua casa. E é isso, pastora Neuza, que a gente tem falado desde o começo, né? Para as pessoas não perder o ritmo da oração em casa, da busca com Deus em casa, amém? Eu sei que é muito difícil. Ontem eu estava na igreja junto com a Neuza, a gente estava mexendo em algumas coisas lá na igreja, e todo mundo que passou na porta da igreja perguntou se ia ter culto. Várias pessoas até que não são crentes, irmão, perguntaram para a gente se ia ter culto. E a gente falou que realmente a gente só estava fazendo ali uma manutenção e a gente não tem previsão de quando que a igreja vai voltar. Mas a gente vê a sede das pessoas. Mas o conselho que eu dou para vocês: fique em casa, se cuide, amém? A gente sabe que é um momento de muita cautela, mas não deixe de orar. É verdade, pastor. E nós temos essa missão, né? Eu acho que cada pai, cada mãe e cada um, né? Cada pessoa que é evangélico na presença do Senhor tem essa missão de estar orando, intercedendo pelos seus familiares. As pessoas talvez levam as coisas meio que na brincadeira, né, pastor? A gente percebe que não é pra gente entrar em pânico, realmente, mas é pra gente levar a sério, porque Deus já vinha falando. Há 4 anos atrás, como o pastor disse, foram muitas profecias, não só há 4, mas como há muito tempo atrás, Deus já vinha falando. E qual que é a nossa missão hoje aqui? O pastor Cisino, no mesmo ano que ele realizou esse culto, ele foi pra glória, né? Ele foi pra eternidade. Nós estamos aqui enfrentando isso, então a nossa obrigação é de orar, é de interceder, de levantar nossa mão dentro da nossa casa, abençoar os nossos filhos, abençoar, né, os esposos, abençoar as esposas abençoar os esposos. E quando for sair, né, para o trabalho, as pessoas têm costume de levantar, pastor, e sair de qualquer maneira. Não, peça a proteção de Deus, peça. Muitas pessoas falam assim: só vai acontecer o que for da vontade
de Deus, sim, mas Deus não deu uma arma para nós, que é a oração. Ele não nos ensinou como fazer em momentos de guerra, de peleja. O povo de Deus se colocava na presença dele. O povo de Deus levantava a mão, eles oravam, o exército do inimigo caía por terra. Mas hoje a gente vê as pessoas vivendo uma vida assim, pastor, vou levando, né? Deixa a vida me levar. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos uma missão. E essa missão, nós somos aqueles que vai levantar as nossas mãos e orar pela nossa família e interceder. Então que você possa fazer isso na sua casa. Levantar de manhã, orar. E à noite vai dormir, orar e colocar a sua família nas mãos do Senhor. Irmãos, acima de pregar, acima de evangelizar, acima de interceder pela nossa família, a primeira coisa que Paulo escreve a Timóteo, cuida de ti mesmo e do teu ministério. Então a gente tem que cuidar da gente. É um momento onde as pessoas muitas das vezes relaxam nessa questão de oração, relaxam na questão às vezes de consagração, até da leitura da palavra de Deus. Não estou falando que é errado você nos acompanhar aqui na live, mas tem pessoas que às vezes até se brincar não acompanha nem numa live, né? Entra numa, entra na outra, aí se você perguntar o que foi que ela se alimentou, do que foi pregado, às vezes ela não sabe. Então é um momento que a gente tem que ser muito prudente. E eu estou citando aí o vídeo do pastor Cisino, mas o que o pastor Cisino realmente Deus usou ele para falar é o que está dentro da palavra de Deus. Então, para as pessoas que têm o hábito de estar lendo, de estar estudando, você não vai se assustar com isso. Mas tem muita gente com dúvida, tem muita gente fazendo questionamentos, né, no meio de tudo isso. E Deus, ele confunde para depois ele explicar, entendeu? Então a gente precisa estar dentro da fiação do Senhor. Eu quero aqui nessa noite compartilhar uma palavra com vocês. Deus colocou no meu coração hoje de manhã, e eu quero, como diz o tema aí, né? O tema da nossa live hoje é o ministério triplo ou tríplice de cada cristão. Todos nós temos um ministério, né? Todos nós temos Deus nos levantou, Deus nos dirigiu, Deus está escrevendo a nossa história. Não é nós que escrevemos, somente nós que escrevemos a nossa história. É Deus que escreve a nossa história. Às vezes nós temos dificuldade em entender isso. Eu gosto muito, até... Eu vou pegar um exemplo aqui dessa folha de sulfite aqui, ó. Essa folha de sulfite aqui, ela está em branco. Todos nós sabemos que é uma folha de sulfite. Mas essa folha de sulfite, ela pode virar um documento. Essa folha de sulfite, ela pode virar uma carta. Essa folha de sulfite, ela pode virar aqui, trazer sobre ela um testamento. Como ela pode trazer uma duplicata. Como ela pode trazer um boleto bancário. Então o que vai ser escrito em cima dessa folha aqui é Deus que vai escrever. Agora essa folha precisa continuar sendo folha. Você está entendendo? Assim como nós cristãos. Quem vai escrever, e não adianta eu querer mudar o que Deus tem para a minha vida. Amém? Tem coisas que Deus já escreveu e nós precisamos ter o discernimento, a percepção espiritual de saber o que Deus está fazendo, entender o que Deus está fazendo e glorificar o nome do Senhor naquilo que Ele está fazendo. Então nessa noite eu quero falar com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17. Eu quero ler no meio do texto, né, ou do contexto, se eu posso assim dizer, para vocês entenderem. Porque a história, na realidade, ela começa no capítulo 10, verso 1, e vai até o capítulo 10, verso de número 38, até o 42. Mas eu quero ler aqui o versículo 17, que diz assim: E voltaram os 70 cheios de gozo, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. No entanto, quer dizer, está chamando a atenção, cuidado, não vos regozijeis disto, porque os espíritos estejam sujeitos, antes alegrai-vos, porque os vossos nomes está escrito no livro dos céus. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, né? Eu já preguei, talvez você já ouviu muitas mensagens dentro desse texto aqui, mas eu quero chamar a sua atenção hoje sobre o ministério de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém? Nós temos um ministério tríplice. O que é o ministério tríplice? São 3 coisas sendo exercidas na vida de uma pessoa só. E quando a gente não entende isso, quando a gente não consegue assimilar isso, a gente sofre muito. E muitas coisas que a gente vê as pessoas sofrendo, padecendo, não é por causa da Covid 2019, não é às vezes por causa
disso ou daquilo. É pela falta de entender o propósito de Deus, o chamado de Deus, e entender que essa pessoa tem de Deus um ministério tríplice. Amém? Eu poderia citar aqui o caso de Pedro. Pedro, no começo do ministério dele, ele não entendeu o ministério tríplice que Deus tinha sobre a vida dele. Amém? Era algo grande, ele não entendeu. Nem tanto que lá em Gálatas a Bíblia diz que Jesus teve que puxar a orelha de Pedro. Amém? E às vezes isso acontece com a gente. Então nessa noite eu quero falar com você, porque a Bíblia diz aqui que Jesus ele prepara 12 discípulos para pregar em Jerusalém, para pregar ali em Samaria, mas a Bíblia nos diz que ele prepara 70 também. E esses 70, se você ler o capítulo de número 10, verso de número 1, você vai ver que, eu quero ler com você aqui, a Bíblia diz assim, ó: e depois dessas coisas o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante da face de toda a cidade, ao lugar aonde ele mesmo havia de ir. Quer dizer, ele mandou 70 homens, preparou esses 70 para que eles fossem na frente dele. Aonde ele ia passar, esses homens iam passar primeiro. Só que esses homens aqui não têm título. Esses homens aqui não é pastor, não é um presbítero, não é um diácono, não é um evangelista. Se você parar e observar, eles são anônimos. Só que eles não foram enviados para pregar em Jerusalém, eles foram enviados para pregar na Judéia, onde Jesus também ia descer para pregar. Agora os discípulos eram para pregar em Jerusalém. E aí, eu quero que você entenda. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a primeira coisa que essa mensagem aqui nos mostra é que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que é enviado por Deus. A primeira coisa que você tem que colocar no seu coração é que você é um embaixador do Senhor. E o embaixador do Senhor, ele não vai aonde ele quer, ele vai aonde Deus manda. Amém? Ele é um representante, ele corre riscos, amém? Outra, ele não é um representante dentro da sua terra, ele vai ser um representante fora da sua terra, porque a Bíblia diz que a Judéia não era um local perto, eles foram enviados para outras terras. Assim como Deus nos envia, assim como Deus nos chama para algumas situações ou para algumas ocasiões que a gente menos espera, mas nós somos embaixadores, e o embaixador ele vai ter que falar no nome de Deus, o embaixador vai ter que falar no nome do seu rei, o embaixador ele não é só simplesmente um representante, mas ele carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de entregar aquela mensagem. Então, pastora Neuza, às vezes há muitas pessoas que eles não entendem e não compreendem o ministério que Deus tem sobre a vida deles, eu diria o curso desse ministério. É verdade, pastor, e isso nos mostra como que nós temos que zelar também do nosso ministério, né? O embaixador, ele é responsável pelo passageiro, né? Quando ele está em outro país e tem alguém ali que precisa voltar, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas estão, né, os brasileiros estão em outro país e querem voltar. E quem que é responsável para trazer eles de volta? É o embaixador. Mas o embaixador, ele só vai poder trazer essa pessoa, né, ao país original dele se essa pessoa estiver regular, se essa pessoa tiver com os documentos, com as coisas tudo certinho, pastor. Assim somos nós. Nós temos esse ministério, né? Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na Terra. Aleluia. Nós não estamos na nossa terra original. A nossa terra original é o céu, é a eternidade. Mas qual que é a nossa missão? A nossa missão é preparar esse povo. É preparar esses moradores que estão nessa terra que não é deles, para que eles possam um dia chegar na terra verdadeira deles. Mas essas pessoas têm que estar regular, têm que estar dentro da palavra do Senhor, e nós, com o nosso ministério, principalmente, né, como embaixadora de Cristo, nós temos que fazer as coisas certas, fazer aquilo que Deus tem ordenado para nós fazer, e ser exemplo para aqueles que estão olhando para nós, e ensinar aqueles que não sabem. A irmã Fátima tinha colocado aqui, né, que tem muitas pessoas querendo tirar a sua própria vida, né, tão angustiado, tão oprimido. E qual que é o papel nosso como embaixador? É salvar essas pessoas. Eles estão num mundo que não é deles, então nós temos a obrigação como embaixador de levar a palavra até essas pessoas e fazer elas ouvir, pastor, e se regularizar naquilo que o Senhor tem para a vida delas também, porque elas também têm um ministério. E interessante é que às vezes o embaixador não sabe da responsabilidade que está no ombro dele, porque como disse a irmã, e chega alguém perto falando que está desanimado, que está entristecido, está deprimido, está entrando em depressão, né? O que esse embaixador, qual é a palavra que esse embaixador tem para essa pessoa? Qual é a mensagem que esse embaixador vai levar do seu rei para essa pessoa? Porque o objetivo dele é salvar essa pessoa, é tirar essa pessoa dessa situação. Então, às vezes, né, a gente carrega a notícia dos outros.
Às vezes a gente fala assim, ah, fulano está deprimido, fulano está passando mal, fulano não está aguentando mais. Mas qual é a mensagem como embaixador do Senhor nós estamos levando? Porque às vezes, irmão, não leve a mal o que eu vou dizer aqui para você, às vezes nós falamos muito bonito de Jesus. Nós pegamos a Bíblia, nós pregamos no púlpito da igreja, nós falamos, mas quando é na hora de praticar isso, é que vai realmente mostrar. Nós estamos vendo aí, como a Neuza citou, há muitas pessoas fora do país tentando voltar, muitos já voltaram, mas tem gente que ainda não conseguiu vir embora para o país deles de origem. E eles dependem de quem? Do embaixador. É o embaixador que vai entrar no meio para brigar, é o embaixador que vai preparar o caminho. É o embaixador que vai fazer de tudo para tirar essa pessoa dessa situação. E qual tem sido o nosso papel no chamado do Senhor na nossa vida, pastor? É verdade, pastor. E a gente tem que se preocupar com isso, né? O que estamos fazendo? Será que estamos no caminho certo? Será que a palavra que tem saído dos nossos lábios tem realmente instruído essas pessoas ao caminho certo? Porque se o embaixador não levar esses passageiros, né, para a sua cidade de origem, a responsabilidade dessas vidas está tudo nas costas de quem? Do embaixador. E o embaixador não só é eu e o pastor somente, é você também que está aí do outro lado. Você que um dia levantou as mãos, aceitou a Cristo, todos nós somos embaixadores de Cristo. Então temos que estar observando qual é a mensagem que estamos levando. É de paz? É de conforto? Porque muitas das vezes, pastor, nos dias de hoje a gente observa que as pessoas têm levado uma mensagem só de consolar o coração, né? Não tem conserto, é só consolo. Deus vai te dar uma casa, Deus, não se preocupe que Deus vai te dar um carro, não se preocupe que Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai fazer isso. É claro que Ele vai, Ele tem poder para fazer isso. Mas o embaixador, ele é responsável também para dizer a verdade. Né? O embaixador, quando a pessoa chega ali nele para voltar para o seu país e a sua, como eu já disse, a sua documentação está errada, o que ele vai falar? Conserta, vai lá, conserta, arruma, porque do jeito que você tá, você não vai chegar no teu país. Você não vai conseguir a entrada no teu país. Assim somos nós, querido. Não podemos levar só uma mensagem de bênção. Não podemos levar só uma mensagem que vai massagear o ego das pessoas. Não, nós temos que falar a verdade. Se Cristo manda falar, nós temos que falar a verdade. Temos que nos consertar. E não é só para aqueles que não conhecem a Jesus, é nós cristãos, nós mesmos cristãos, temos que nos consertar para achar o caminho verdadeiro e para poder levar uma palavra verdadeira para quem precisa também. Interessante que Jesus, sabendo que por onde eles iam, para onde que eles iam, como eles iam, o Senhor já determinou algumas coisas. Ó, vocês não levem na bagagem de vocês, como é que fala aqui, bolsa, alforge, sandálias. Mas parece, pastor, então, que eles não tinham então bagagem, eles não tinham. O que o Senhor queria evitar? Que eles carregassem coisas que iam tomar tempo deles, que iam cansar eles. E qual é o problema das pessoas hoje, irmão? As pessoas estão cansadas. Entendeu? Por quê? Porque elas estão carregando bagagem que não é delas, elas estão andando com coisas que não são delas, elas estão carregando problema que não são delas. E aí o que acontece? Você esquece do propósito que Deus te chamou. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, o Senhor está procurando os embaixadores, aqueles que vão sair, aqueles que não têm título, aqueles que não têm nome, aqueles que não estão grudados no microfone, mas eles estão com o objetivo de pregar, de levar uma mensagem, não importa o local. E outra, se preparar, porque a Bíblia diz que eles estavam em terreno estranho, terreno do inimigo. E terreno do inimigo, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: você vai passar luta, você vai ter dificuldade, mas você tenha confiança que Deus, ele vai te dar vitória no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, pastor. Hoje mesmo eu ouvi uma reportagem, né? Eu creio que alguém também já deve ter visto, que um embaixador da China foi encontrado morto lá em Israel, né? Então ele estava onde? Ele estava numa terra que não era dele, assim somos nós, estamos numa terra que não somos nós. O pastor disse aqui, né, que o embaixador ele não podia, né, ele não podia levar consigo, aqueles 70 não podia levar consigo nenhum pertence, porque eles eram totalmente dependentes de Deus. O embaixador, ele é totalmente dependente daquele lugar. Quando ele vai para um lugar, para um país, ele já tem ali uma sede onde ele vai morar. Ele não vai alugar uma casa à parte para ele morar, ele já tem um local, ele já tem algo preparado para ele. Assim somos nós. Nós vivemos na dependência do Senhor. Nós temos uma casa física, material, claro, nós temos. Mas espiritualmente, nós já temos algo preparado para o Senhor. Nós já temos uma sede. Nós só temos que se manter ali dentro, no caminho, na presença do Senhor, para que a obra do Senhor seja feita na nossa vida a cada dia. Mas
vivendo dependente do Senhor, não se agarrando com as coisas desse mundo, porque a gente vê hoje em dia o cristão ele se agarra muito, se agarra com bens materiais, se agarra com tantas coisas. O embaixador ele não pode, querido, ele tem que se desprender das coisas para poder fazer a obra do Senhor. E que nesta noite essa palavra ela possa alcançar você. E se você está agarrado em alguma coisa física, material, que você se desagarre, porque o Senhor, Aleluia. ele já é aquele que provê na sua vida. Então viva dependente da graça e da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O verso 4 do capítulo 10 aqui, irmãos, está falando, o Senhor disse, não levai bolsa nem alforje, tudo aquilo que vai impedir você de ganhar tempo. Você está entendendo? Porque a bolsa vai falar da bagagem, a sandália, todo judeu que saía para fazer uma viagem longa, ele levava um par de sandália para trocar no meio do caminho. Só que a urgência da mensagem era tão grande, a urgência da libertação era tão grande, o Senhor falou para eles, vocês não vão nem trocar de sandália. E ó, se alguém que vocês encontrar alguém pelo caminho, com todo respeito, não saudai a eles. Nossa, pastor Carlos, não é falta de educação, não. É porque dentro da tradição judaica, quando você encontrava alguém pelo caminho, você tinha que parar, saudar aquela pessoa, levar aquela pessoa para a tua casa, dar, dependendo, um café ou até mesmo uma janta. E aquela pessoa ficava ali com você, fazia a oração. O Senhor falou, o objetivo não é esse. Irmãos, entenda isso. Há momentos, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. O tempo nosso agora é orar, é interceder. O tempo nosso agora é entrar numa batalha espiritual, pedir para que o Senhor venha nos dar vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não podemos ficar perdendo tempo. Tem pessoas que nessa época nós estamos vivendo, irmão, ele não está, sabe que eu estiver correndo para lá, tá bom, se estiver correndo para cá, tá bom. Se você perguntar para ele quantos filmes da Netflix ele já assistiu, ele vai falar que assistiu quase tudo, a quarentena não está acabando, o filme está acabando tudo. Por quê? Porque não conhece o propósito de Deus. E por não conhecer o propósito de Deus, você sofre. Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés, diga para Josué, ir para a frente do povo, ir para as cidades e anunciar que eu estou chegando. A Bíblia diz que as cidades que recebiam Josué, as que não tinham paz, se tornavam inimigas do Senhor. Então tem hora que Deus manda você para um lugar, mas você não tem paz dentro de você. Você não consegue receber essa paz, você não consegue transmitir essa paz para as pessoas. Então o embaixador, ele não tem medo, querido. Ele carrega a paz. Pode ver que o texto abaixo, o Senhor diz, levem com vocês a paz, porque para ver lugar que vocês vão chegar, que tem tribulação. As pessoas precisam de paz, precisam de alegria e precisam da minha presença. É verdade. No momento que nós estamos vivendo, a gente vê, como o pastor diz, né? As pessoas não estão ligando, né? É churrasco, é festa, vivendo de qualquer maneira, né? E outros já estão preocupados, né? Como a gente já disse aqui, preocupado. Como que eu vou me manter agora? São portas de emprego que está fechando, o dinheiro está acabando. Mas o embaixador de Cristo, aquele que leva a palavra do Senhor, como eu já disse, o Senhor é responsável por ele, né? O embaixador, quando ele é enviado, ele tem alguém que é responsável, que vai cuidar dele lá também. Assim como ele vai cuidar das pessoas que estão num país estranho, alguém do país dele também vai estar cuidando dele, vai ser responsável por ele. Assim é Cristo. Cristo, ele está na nossa cidade original, no nosso país original. Ele nos enviou. Ele nos enviou, então a responsabilidade, né? Entenda o que eu estou dizendo, mas ele tem essa responsabilidade comigo e com você de cuidar de nós. Então nós não precisamos ficar apavorados, preocupados, e sim, se preocupar em fazer a obra dele, independente da maneira que estamos vivendo, dependente do jeito que estamos. E uma coisa que eu acho lindo, pastor, que tudo isso que nós estamos vivendo, né? Esse momento que nós estamos vivendo, eu vejo que as pessoas estavam meio que acomodadas, né? A Bíblia diz que todos nós somos embaixadores de Cristo, mas ultimamente só os pastores, os presbíteros, os evangelistas, as demais pessoas chegavam, sentavam no banco, ouvia esses embaixadores pregando e iam embora para casa. No outro domingo era da mesma maneira, e isso estava virando uma rotina. Deus falou, peraí, são todos meus embaixadores, então eu vou mexer esse negócio aqui. Agora não vai ter mais microfone, como o pastor disse. Agora todo mundo vai ter que anunciar e cumprir o seu papel de embaixador. E essa é a sua missão, meu querido, que está aí do outro lado. Amados, todo homem, toda mulher que leva as coisas de Cristo a sério, ele se torna inimigo número 1 do diabo. Verdade. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente fica a pensar assim, deixa eu te dizer algo aqui, nós estamos falando sobre embaixadores, é a primeira característica do ministério de um cristão, ser um embaixador. Quando você está em outro país, as pessoas só te reconhecem por duas coisas, pelo documento e pela língua. Você está entendendo?
é pelo documento e pela língua. Quando as pessoas perguntam o seu nome, você fala, ou quando apresenta o seu documento, que vão te identificar. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, está difícil você conseguir identificar as pessoas cristãs hoje, porque as pessoas não se manifestam. Elas têm medo de falar que elas são crentes, elas têm medo de proclamar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Elas veem o vizinho morrendo, mas elas não têm coragem de pregar a palavra. Por isso que o Senhor disse a esses homens aqui: vão, mas eu dou para vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e vocês não sofrerão dano algum. Você sabe por que você está sofrendo? Porque você ainda não abriu a boca para falar de Jesus. Porque a hora que você abrir a boca, você não vai sofrer dano algum, porque o Senhor é aquele que cuida de você. Aleluia. Pode falar, Aleluia, pastor. glória a Deus. Isso mesmo, pastor. E nós temos que estar sempre pronto a isso, né? A estar falando, anunciando a palavra do Senhor. E o Senhor é que vai cumprir. Tem gente que tem medo, né, de anunciar. E se eu falar e essa palavra não se cumprir? E se eu ministrar alguma coisa na vida de uma pessoa que está precisando de uma palavra e isso não se cumprir? Querido, quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, sendo verdadeiramente um embaixador do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai velar por aquilo que você fala. Ele vai cuidar daquilo que você fala. Mas também não é para sair por aí profetizando, porque Deus também não se agrada disso. É falar aquilo que Deus manda a gente falar. É aquilo que Deus colocar no nosso coração. Uma palavra de conforto, de consolo. Uma palavra que vai de encontro à vida das pessoas. Então que nesta noite você possa ter isso na sua vida. Ser sempre atento àquilo que o Senhor vai falar para você estar falando. Como o pastor disse, quando você está numa terra estranha, as pessoas vão te conhecer pela língua que você fala. Se você está falando a língua do céu, as pessoas vão te conhecer. As pessoas vão saber que você não é daqui da terra. Agora, hoje em dia tem muitos embaixadores que ao invés de falar uma língua do céu, só falam uma língua daqui da terra, né? Verdade. Só é uma língua, só é terreno. E Deus, Ele quer, querido, ver esse diferencial na nossa vida, que nós possamos ser diferentes. Porque nós estamos aqui para mostrar o poder de Deus na nossa vida. E hoje em dia a gente vê tanto crente angustiado, apavorado, né? Nem parece que é um embaixador, porque o embaixador ele tem que ter firmeza. Imagina se uma pessoa chega agora, tá lá no outro país e chega no embaixador, né, do Brasil para voltar pro Brasil. O embaixador fala: não sei, nem eu sei o que fazer para te levar de volta. Nem eu sei como que eu vou colocar você no Brasil de volta. Qual que vai ser a confiança dessa pessoa? Nenhuma no embaixador. Então assim somos nós. Quando as pessoas chegam para nós para pedir algo, nós temos que ter confiança naquilo que nós falamos. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus está colocando no nosso coração para falar. E isso, querido, é a palavra do embaixador. Então você vai ser conhecido por aquilo que você fala. Então observe o que você tem falado, o que você tem praticado, para mostrar verdadeiramente quem você é. Deixa eu ler algo para você aqui, bíblico, que está aqui, ó, Sermão do Monte, capítulo 5, verso de número 3. As bem-aventuranças dos embaixadores de Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão o consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Ter compaixão das pessoas, é ver alguém precisando de algo e ajudar, é ver alguém precisando de oração e orar, é ver alguém, muitas das vezes ali, irmão, pedindo, né, que às vezes a gente não para pensar. Alguém chega na porta da tua casa, pede às vezes um prato de comida, pede muitas das vezes algo, para uma roupa para vestir, e às vezes a gente bate a porta na cara dessas pessoas e acha que o importante é que eu já sou cristão, o importante é que eu já tenho meu nome escrito no livro da vida. Não, querido. A característica verdadeira do embaixador é que ele vai aonde Deus manda e faz o que Deus manda. E em terra estranha. E nós estamos numa terra estranha. Nossa morada, como disse a pastora, não é aqui. Então é o nosso dever aqui, irmão, preencher esse espaço falando das boas novas do Senhor. Verdade, pastor, com certeza. E que cada dia mais, né, isso possa estar no nosso coração. Antes de eu continuar a palavra do pastor aqui, eu quero tá mandando uma saudação aqui para esses irmãos, antes que eu esqueça. A Valmira, a Fátima Gomes, que está aí ligadinha, o irmão Vanderlei Melo, Mateus, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. A Lucimara, pastor, também está ligadinha conosco. Amém. A Maria Vitória, a Maria Vitória Cardoso, a Rosângela,
o irmão Emanuel, né, que sempre está aí Manuel, paz do ligadinho seu irmão, conosco. irmão Manuel, presbítero Manuel. Amém. E a minha prima também, a Nilta, a minha prima Nilta ali de Maringá, tá aí ligadinha, que Deus abençoe, que essa palavra possa estar falando muito no teu coração. E como embaixadores de Cristo, nós possamos levar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, a cada dia, a cada instante. E como o pastor diz, tem tanta gente que tem lá dentro da sua casa, né? Vamos jogar por baixo uns 10 pares de sapato, né? Até parece que tem 10 pés, né? Às vezes tem sapato lá que faz 3, 4 anos que você nem usou. Mas se alguém pedir, você não dá. Por quê? Porque tá grudado na pessoa, a pessoa tá grudada com aquilo. O embaixador, como o pastor disse aqui, quando Jesus enviou aqueles 70, ele disse, não levai nada com você não. Porque muitas das vezes, quanto mais nós temos, mais seguro nós somos. Verdade. Né? Mais apegado àquilo nós somos. Então muitas das vezes o que Jesus estava dizendo para ele, não leva mais um par de sapato não, que se você levar e alguém precisar, você não vai querer dar. Você não vai querer se desfazer, porque você vai se apegar àquilo. Que nós não viemos nos apegar a nada, mas ter um coração espontâneo, um coração generoso. Eu admiro muito, né, o meu genro João Vitor e a minha filha Nayara, porque eles não são apegados. Se alguém pedir não, se eles verem que alguém está precisando, eles arrancam, tiver com uma brusa de fio, arranca na hora e dá para a pessoa. E isso é algo que tem que estar no nosso coração. Como embaixador de Cristo, nós temos que nos preocupar. Será que estamos sendo generosos? Porque o embaixador ele tem que ser generoso. E a generosidade de Jesus é tudo isso. É fazer o bem ao próximo, é estar ajudando ao próximo, é estar acolhendo ao próximo. E muitas das vezes a gente esquece disso, né? A palavra do Senhor diz que a fé sem obra ela é morta, e a obra sem a fé também é morta. Então tem que andar as duas juntas. Temos que ter fé, ser embaixador, e temos que ter obra também na presença do Senhor. O irmão Manuel da Assembleia de Deus escreveu aqui, a paz do Senhor, pastor, a palavra abençoada, grande embaixadores e instrumentos de Deus ao serviço do reino. Nossa gratidão a Deus pelas vidas e o seu ministério. Obrigado, meu amado. Que Deus te abençoe. O irmão também é um grande embaixador de Cristo. Tenho visto o irmão ministrando, independente se é numa escola bíblica, se é para 2, se é para 3, se é para 10, se é para 100. O importante é a gente entender e cumprir o nosso ministério aqui na face da terra. Por isso que eu me alegro. Quando eu olho para dentro dessa palavra aqui, eu vejo Jesus lá, ele estava ensinando. Aqui, lá ele estava treinando. Aqui ele está nos usando. Nós não somos mais, como eu vou dizer, não somos anjos, né? Nós somos aqui embaixadores. E como embaixadores, não estamos no processo de ser treinado mais. Nós já aprendemos, né? Muitos de nós aí que estão me assistindo agora, talvez 5, 10, 12. Eu me lembro dos novos convertidos que quando se converte já sai falando do amor do Senhor, sendo verdadeiramente um embaixador. É isso que o Senhor ele quer de nós. Aleluia. Eduardo, lá de Portugal. O Du tá lá em Portugal, na cidade, eu não me lembro o nome da cidade lá. Tá lá. Olha aonde chega a internet, irmão. Eu falo, meu Deus, às vezes eu fico assustado, irmãos. Eu fico assustado, tipo assim, com a velocidade de resposta disso aqui, entendeu? E aí eu digo para você, às vezes a gente não sabe a oportunidade que a gente está perdendo. Observe que esses homens, talvez, irmãos, eles não tinham uma graduação, eles não tinham talvez uma faculdade. Eles não eram talvez homens letrados, e não estou falando que é errado isso não, é bom ter, amém? Mas o momento oportuno às vezes não nos dá tempo para isso, a pressa é grande, é urgente, nós precisamos exercer o ministério para o qual o Senhor nos chamou para fazer, amém? Porque senão nós vamos ficar em casa assistindo o Apocalipse, amém? Que está passando na Record, nós vamos assistir o Drácula que está passando não sei aonde, você está entendendo? E quando é para nós exercermos o ministério do Senhor, nós não exercemos. E aí ficamos perguntando por que a nossa vida é tão complicada, porque a gente não entende o propósito do Senhor na nossa vida. Segunda coisa que nós precisamos entender dentro desse ministério é que nós precisamos ser imitadores. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 4 verso 16 dizendo, sede meus imitadores. No capítulo 11 do 1 Coríntios também, no verso de números 1, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a quem nós estamos imitando? Quem tem sido o nosso exemplo? A quem nós estamos anunciando? Temos procurado ser a imitação, o exemplo dessa pessoa ao qual nós servimos, a quem nós estamos debaixo dessa autoridade, a quem nós adoramos, a quem nós glorificamos. É muito importante nós entendermos isso, porque se nós não conseguimos ser imitadores, eu não posso, irmão. A gente está aqui, ó, Paranavaí, 250 quilômetros do Paraguai.
o lado de lá você sabe muito bem que quase tudo que tem do lado de lá é imitação, não é genuíno. E ninguém consegue conquistar alguém levando pirataria. Ninguém consegue conquistar alguém, amém? Só compra pirataria quem não conhece o que é verdadeiro. Mas quem conhece o que é verdadeiro vai em busca do que é verdadeiro. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é a mensagem que nós, embaixadores, devemos levar. Amém? Porque problema, se eu e a Neuza sair aqui na rua e perguntar para as pessoas que moram na nossa rua se eles têm problema, todo mundo tem. Mas o que eles querem é a solução. E quem é a nossa solução, pastor? Jesus. Com certeza, Cristo. Jesus Cristo é o único que pode solucionar nossos problemas. A gente vê aqui que esse é um dos chamados, né? Somos embaixadores e temos que ser imitador de Cristo. Aleluia. Como o pastor disse, Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí muitas pessoas falam assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Não me imite, não. Mas que embaixador nós somos? Que imitador de Cristo nós somos se nós não queremos que as pessoas se inspirem em nós? Paulo, ele tinha convicção da vida de cristã dele, da vida reta que ele vivia. Por isso que ele disse, né, pro povo ali: sedes meu imitador. Ele não falou: imite a Cristo. Né? Lógico que nós temos que imitar a Cristo, sim, mas ele falou: seja meu. Ele puxou a responsabilidade para ele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era na presença do Senhor. Então, nós não devemos estar pegando um hoje, outra amanhã: eu vou imitar o fulano hoje, ciclano amanhã. Não, mas na nossa vida cristã, nós temos que ter um ponto de referência. Todo cristão que ele não tem um ponto de referência, ele não consegue caminhar. Os cristãos de antigamente, querido, a gente vê que eles tinham sempre um ponto de referência. Eles pegavam alguém, né? Você olha lá, Eliseu, ele pega Elias como exemplo para a vida dele, né? E a gente observa vários outros que vai olhando, né? Josué pega Moisés como exemplo da vida dele. Mas você não vê Josué imitando: eu vou imitar Moisés hoje, amanhã eu vou imitar Arão, depois eu vou imitar Miriam. Não. Era Moisés. Ele olhou para a vida de Moisés, ele observou: tem algo bom para mim ali. Ali tem algo, tem um porto seguro ali. Ali tem um embaixador que está realmente falando a palavra do Senhor. Então eu vou imitar, eu vou pegar. A gente vê o ministério desses homens, é praticamente as mesmas coisas. Olha Josué, você vê ele, você vai ver Moisés. Você olha o ministério de Eliseu, você está vendo o ministério de Elias. Por quê? Porque ele olhou para alguém. Então a nossa missão é ter um ponto de referência, ter um ponto, algo que nós possamos olhar e falar: não, eu quero aquilo para minha vida, eu sempre falo isso ali na igreja quando a gente tinha os cultos. A gente tem que ter uma base, a gente tem que ter uma estrutura e a gente tem que ter confiança. Estamos passando algo bom para as pessoas estão podendo olhar para nós e ter nós como exemplo na vida delas. E isso é muito lindo, querido, e é isso que nós temos que ser, ter esse algo na nossa vida de bom, para passar para as outras pessoas e ter alguém também para nós olhar e se espelhar naquela pessoa, pastor. Ser imitador, irmão, é você ver a necessidade das pessoas. É usar de misericórdia, de compaixão. Porque qual é o nosso problema hoje? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente quer ter lucro. Tudo que a gente vai fazer, a gente quer ganhar em alguma coisa. E às vezes, para termos ganho, nós temos que ter percas. Nós temos que sacrificar algumas coisas. Como que Jesus sacrificou a sua vida na cruz por mim e por você. Eu sempre gosto de citar, nesses 25 anos que eu sirvo ao Senhor, eu já contei essa história aqui na igreja, né? Eu acompanhei a história do pastor Ivo, da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, por um período de tempo, onde ele foi pastor naquele campo, e depois ele mudou de Londrina, ele foi para Guaíra, e lá em Guaíra ele conheceu, ganhou para Jesus lá um servo de Deus chamado pastor Moisés, que depois veio ser pastor, e esse pastor Moisés, para onde o pastor Ivo ia, ele ia junto, porque ele via que o pastor Ivo tinha uma necessidade dele estar auxiliando, dele estar ajudando, dele estar suprindo a necessidade do pastor. A prova é Deus recolheu o pastor Ivo, né, em Londrina. Hoje o pastor Ivo está no céu. E o pastor Moisés, que hoje também é jubilado, ele assumiu esse campo de Londrina e ficou muito tempo. Mas por quê? Porque ele viu uma necessidade. Ele viu que tinha alguém que estava precisando da ajuda dele. Amém? Qual é o nosso problema? O problema nosso é que quando nós temos uma pessoa do nosso lado precisando da nossa ajuda, nós viramos as costas. Aí me veio à memória aqui agora uma passagem bíblica que está aqui em Mateus 25:41, que diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, fui nu e não me cobriste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então esses lhe perguntaram:
dizendo: Senhor, quando que o Senhor teve fome, ou quando teve sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e nós não te servimos? Por quê? Porque eles estavam olhando para Jesus. As pessoas que estavam em volta de Jesus, eles não estavam preocupados. É assim que acontece com a gente. A gente foca na nossa família, nós focamos nos nossos filhos, mas nós esquecemos que existem pessoas no mundo que precisam ouvir de Jesus, que precisam da nossa ajuda, que têm necessidade. Aí olha a resposta de Jesus. O que lhes respondera, dizendo: verdadeiramente vos digo, que todas as vezes que deixardes de fazer a um desses pequeninos, a mim não o fizeste. E esses irão para o tormento eterno, mas os justos a vida eterna. Ô pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer para você que nós precisamos abrir os nossos olhos, que tem gente à nossa volta que está precisando. E esse mendigo que você está olhando, às vezes porque está com a roupa suja, porque não tem o perfume que você tem, não tem a calça que você tem, não tem a glória que você tem. Esse homem, essa mulher, esse mendigo talvez que está aí do outro lado, ele pode ser o próprio Cristo. Você está entendendo? Em pessoa, mostrando para nós que quando nós fazemos algo a essa pessoa, nós estamos fazendo ao Senhor. Então, pastor Aneuso, nós precisamos reconhecer, abrir os nossos olhos, para não só sermos um embaixador, mas sermos imitadores de Cristo. É verdade, pastor. Muitas das vezes a própria palavra do Senhor diz que por falta de conhecimento, muitos hospedaram na sua casa anjos e nem sabia que era. Por quê? Porque não observa, não percebe, não olha com o olhar espiritual, né? E sermos imitador de Cristo, querido, é sermos sempre atentos, como eu já disse. Eu observo algo na vida de Josué muito lindo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, eles pegam um ponto de referência, pastor, pega uma pessoa como referência, mas aí só fica vivendo naquela referência da pessoa, eles não buscam para eles próprios. Temos que pegar um ponto de referência, mas temos que querer ser mais, não é ser arrogante, mas queremos ter mais do que aquela pessoa, porque é isso que Deus quer. Josué, ele olhou para Moisés e ele observou: nossa, Moisés tem um ministério lindo, eu vou ser imitador desse camarada aí. Só que a palavra do Senhor diz que quando Moisés saía da tenda, né, onde a glória do Senhor caía, Josué permanecia lá. Josué ficava lá na porta da tenda buscando mais daquela glória. Que aqui Josué estava dizendo: eu quero ser igual a ele, mas eu quero ser mais um pouquinho a mais ainda. Eu quero ter uma intimidade a mais. E você observa que Josué teve. Eliseu foi a mesma coisa. Ele olhou para Elias, mas a gente observa que ele quis pegar algo mais para a vida dele. Ele pegou o que Elias tinha, ele imitou o que Elias tinha, mas pela busca que ele teve, Deus deu mais para a vida dele. Então, que nós possamos olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas, estar atento. Se alguém está precisando da nossa ajuda, como o pastor disse, a gente tem que nos preocupar com isso. Muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus: meu nome já está escrito no livro da vida. Já está escrito, eu tenho que ficar agora sossegado, já estou indo para o céu. Como eu já ouvi muitas pessoas dizendo: se eu for para o céu, nem que for para ser o cisco do tapete de Jesus, eu quero ser. Eu não quero. Eu não quero servir a Jesus a vida inteira para ser o cisco do tapete. Não, temos que almejar algo maior. E muitas das vezes a gente pensa: eu já aceitei Jesus, tá bom. Não, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:5 que se nós não guardarmos, se nós não fizermos a palavra do Senhor ser cumprida na nossa vida, o nosso nome é riscado do livro da vida. Tem gente que pensa que o nome dele foi escrito uma vez e tá para sempre. Não, querido. Vai depender da nossa vivência, vai depender do nosso conviver com o Espírito Santo que ainda está aqui na terra para nos ensinar. Então que nós possamos ser imitador de Cristo e buscar a presença dele a cada dia. É como eu disse, falar de Jesus é muito bonito. A gente vê. Só que daí como que eu sei que uma pessoa tem realmente Jesus na vida dela? Não é pela mensagem que ela prega, mas é pelas pessoas que estão ao lado dela. Se ela atrai as pessoas para perto dela, se verdadeiramente ela vive Cristo, se ela imita Cristo, ela consegue atrair as pessoas. Ela não vai atrair só numa live como nós estamos aqui ministrando. Ela vai atrair no seu dia a dia, ela vai atrair o seu vizinho, ela vai atrair a pessoa que mora na frente da sua casa, atrás da sua casa. Ela vai ser como um imã, atrair. Por quê? Porque as pessoas veem nela Cristo. As pessoas veem nela algo diferente. Já aconteceu muito, talvez você que está me ouvindo aí, que está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, das pessoas olharem e falar: nossa, quando eu converso com você eu sinto algo diferente. O que é isso? Não é algo nosso, próprio nosso, é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Porque a mensagem que a gente passa não é uma mensagem pessoal, é a mensagem da palavra do Senhor. E é isso que o mundo está precisando hoje, de pessoas que imitem, que sejam verdadeiros imitadores de Cristo. Não é algo ofuscado, não é algo que as pessoas vão olhar e vão se confundir. Ou hoje é, amanhã não é, não. Traz uma verdadeira mensagem do Senhor. Porque senão, queridos, muitas das vezes nós vamos ficar apenas
falando do problema dos outros. Olha, fulano está precisando de algo, fulano não está conseguindo mais caminhar na presença do Senhor. Nós levamos, somos apenas pessoas que trazem informação, mas o Senhor não quer só a informação, o Senhor quer que nós levemos a mensagem da palavra dele. Aleluia. Deus, aleluia. Amados, falando disso, eu me lembrei aqui, o que é ser um imitador? Eu lembrei da parábola, né, do bom samaritano. Você conhece muito bem lá no Evangelho de Lucas, que fala aqui também. O que nós observamos ali? Ali nós observamos a parábola de um sacerdote, de um levita. Fala de um homem que caiu à beira do caminho, mas passou um sacerdote por ele, passou um levita por ele. A gente costuma sempre dizer, né, o sacerdote e o levita simbolizam a lei, né? Aí a Bíblia diz que vem o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? O bom samaritano, normalmente a gente fala é Cristo. Por quê? Porque Cristo foi lá, restaurou ele. Jesus Cristo foi lá, pagou as suas dívidas e ainda prometeu para ele que ia voltar. Então, nós muitas das vezes falamos tudo isso, mas às vezes nós nos esquecemos que há algo ali muito importante, que não é nem os salteadores, mas é o caminho que ele trajetava, o caminho que ele passava, é um caminho perigoso. Nós hoje vivemos num mundo muito perigoso, irmão. Eu ainda coloquei no meu Facebook hoje, né, que nós estamos em quarentena, mas nós não podemos perder a vigilância diante da presença do Senhor. Às vezes você vai ter uma pessoa que vai poder te ajudar, mas você tem que tomar cuidado qual é o caminho que você está traçando, por onde que você está querendo andar, porque dependendo do lugar que você vai andar, amém? Eu não vou dizer para você que não vai ter alguém talvez para te ajudar, para te levantar, mas nós precisamos tomar cuidado, porque a culpa da pessoa cair no meio do caminho não foi nem do sacerdote, nem do levita. Eles foram culpados de não restaurar e não levantar ele dali. Essa foi a culpa deles. Agora, a culpa de cair à beira do caminho foi dele escolher um caminho errado, pastor Deus. Verdade. E a gente observa que nessa parábola, né, pastor, o samaritano, aquele homem, ele descia, né, para Jericó. Ele saiu de Jerusalém e estava descendo para Jericó. O sacerdote, o levita também, era o embaixador de Cristo, mas também estava descendo para Jericó. Só que o samaritano, ao contrário, ele estava subindo para Jerusalém, ele estava voltando. E a palavra do Senhor diz que ele trazia consigo, né, o azeite. Querido, ele trazia consigo o azeite e a atadura. Nós já falamos aqui que nós temos que fazer a obra do Senhor, olhar as necessidades das pessoas. O embaixador de Cristo, o imitador de Cristo, ele tem que ter sempre consigo o azeite e a atadura. O cristão que não tem azeite e atadura, ele não está vivendo o evangelho, ele está descendo para Jericó. E Jericó, como o pastor disse, é o mundo. Então que nós possamos, nós nunca sabemos onde nós vamos encontrar um ferido. Tem pessoas que dizem assim, alguém pede oração, eu não vou orar para você hoje porque eu não jejuei. Ou, vem aqui em casa que tem alguém demoniado. Eu não vou expulsar o demônio porque hoje eu não jejuei. Ah, você prega a palavra hoje? Eu não prego a palavra hoje, pastor, porque eu não jejuei. Nunca está preparado. Nunca está preparado. Cadê o azeite? Cadê a atadura? O embaixador de Cristo, o imitador de Cristo, ele não pode faltar o azeite e a atadura. Ele nunca sabe quando ele vai ter que curar uma ferida. Ele nunca sabe quando ele vai ter que atar essa ferida. O que representa isso? Colocar o azeite, você coloca e vai embora. Agora, atar, você vai colocar o azeite, você vai atar, isso significa que você vai ter que acompanhar essa pessoa ferida. Você vai ter que levar... Atenção. Isso, levar como esse samaritano levou para a hospedaria. E onde é a hospedaria? A hospedaria é a igreja. A hospedaria é onde Cristo vai curar, é o hospital de Cristo. Então, querido, aprenda isso. Nunca saia, nunca levante de manhã e não tenha azeite e atadura, porque você nunca sabe quando é que as pessoas vão precisar de você. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas não foi o judeu que estava precisando, né? Não foi o samaritano que estava precisando de ajuda, foi o judeu que estava precisando de ajuda. Então aprenda uma coisa, irmão, nós precisamos estar preparados em todos os momentos da nossa vida. Grava isso que eu estou te dizendo aqui. Se prepare, bote azeite na tua botija. Amém? Porque se você perguntar para as pessoas hoje, eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado para expulsar demônio, mas se você perguntar para ele, eu sou um embaixador de Cristo. Mas que embaixador é esse que nunca anda preparado? Verdade. Que embaixador é esse que nunca tem uma caneta? Amém? Para responder à altura daquilo que o Senhor pede dele. Então que eu e você, queridos, não venhamos só ser um embaixador, mas um imitador. Todas as pessoas que chegavam em Jesus não tinham decepção, porque Jesus tinha uma palavra para eles. Jesus tinha uma resposta à necessidade deles. Então é isso que o Senhor quer. Há momentos, como diz a pastora Neuza, nós não sabemos aonde a gente vai encontrar. Ontem o presbítero Momiro estava fazendo uma live e alguém pediu ajuda aqui na live. Eu, na hora ali, eu coloquei lá, pedi para a pessoa me chamar no WhatsApp.
para mim conversar com ela. Mas você está vendo como é que está a situação? As pessoas estão pedindo ajuda, queridos. Amém? E às vezes a gente fica ali olhando, meu Deus. Irmão, se coloque na brecha, pague o preço. Deus, ele vai mudar a sua vida, mudar o seu ministério, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, para fechar aqui, nós não podemos ser apenas, nós somos embaixadores, nós somos imitadores, mas nós também somos adoradores. Aleluia. E normalmente as pessoas confundem adoração com louvor, porque acham que só louvando que você adora. Não, você adora a Deus numa consagração, você adora a Deus numa oração, você adora a Deus numa visita, você adora a Deus intercedendo por uma pessoa, você adora a Deus em espírito. Você está entendendo? Adoração é intimidade. É a aproximação cada dia mais que nós precisamos ter do Senhor. E isso é muito importante na vida de cada um de nós. Foi isso que Jesus procurou ensinar para os discípulos, né? Quando ele foi para o monte para orar e ele botou os discípulos para orar, quando ele sai da oração, cadê os discípulos? Todos adormecidos, dormindo. E o Senhor olha para eles e diz para eles: nem por uma hora sequer vocês puderam velar comigo. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo um teste naqueles homens. Vocês querem ter intimidade com o Pai? Vocês têm que vir, vocês têm que me seguir. Amém? Então, há muita deficiência, irmão, entre as pessoas ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Verdade, pastor. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Aleluia. Quando a palavra diz para aquela samaritana, né, que temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, o que a palavra está querendo dizer? Que tem adoração em mentira também, só de aparência. E Deus não quer adoração só de aparência, Ele quer adoração do fundo do nosso coração, verdadeiramente Aleluia. da nossa alma para Ele. Então que nós possamos adorar o Senhor, ser embaixador, ser imitador e ser um adorador de Deus. Ele é conhecido, como o pastor diz, não precisa muito esforço. Quando você olha uma pessoa que verdadeiramente ela é uma adoradora de Deus, você vai ver rapidamente nela, ela tem algo de Cristo, ela vai ter algo que vai passar e vai te cativar. Então que possamos ser esse adorador de Cristo, porque a própria palavra do Senhor diz, né, que Oséias diz que misericórdia o Senhor quer e não sacrifício. E tem muita gente hoje em dia fazendo muito sacrifício. Deus não tá querendo isso. É muito sacrifício, pastor. E não tem adoração verdadeira. Pouca Aí atitude. eu não posso ficar perto daquela pessoa porque aquela pessoa é isso. Eu não posso ficar ali porque ali é assim. Não, querido, somos embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo vai para todos os lugares. Aleluia. Imitador de Cristo vai para todos os lugares. Adorador de Cristo, ele vai para todos os lugares. Mas ele vai ser sempre um adorador de Cristo. Não esquecendo que nós somos luz, nós não somos trevas. Verdade. A Bíblia diz na primeira epístola de João que a luz, ela anda no meio das trevas, mas ela não se contamina. Você está entendendo? Então, irmãos, eu quero crer, estou profetizando isso, o retorno da igreja, né? Que as pessoas voltem mais fortalecidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudade é sentimento. Agora, fortalecimento é fé, é acreditar, é confiar, aleluia. E eu creio em tudo isso. Então seja cada dia mais um adorador na presença do Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Como disse a pastora, há muita mentira hoje no nosso meio, mas nós temos que ser mais verdadeiros diante do Senhor. Então essas são as 3 características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro embaixador com o Senhor. Ele carrega essas 3 coisas sobre a vida dele. E aí a vida dele, se ele entender isso, a vida dele não é uma vida embaraçada. Porque se o Senhor mandar ele para a direita, ele vai. Se o Senhor mandar ele para a esquerda, ele vai. Ele não está preso a nada. Entendeu? Ele sabe adorar e ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar e ele sabe adorar. Ele não é uma Marta da vida que só pensa em trabalhar e esquece de adorar o Senhor. Ou usa desculpa de muito trabalho e não tem tempo para adorar o Senhor. Então, o verdadeiro adorador, o verdadeiro imitador, o verdadeiro embaixador, ele traz consigo essas características. Glória a Deus, com certeza, pastor. E eu fico imaginando como vai ser a volta da igreja. Eu começo, às vezes, a orar e a imaginar qual vai ser a atitude. Né? Eu imagino que Deus fica olhando e pensando qual vai ser a atitude da minha serva quando ela vier a porta da igreja aberta e ela entrar. Qual vai ser a nossa atitude? Né? Então, o verdadeiro adorador, ele tem que adorar a Deus o tempo todo. Aleluia. A Rosane colocou aqui, ó. Um adorador já amanhece adorando, é verdade. Um adorador já amanhece adorando. Por quê? Porque ele vai louvar a Deus pela oportunidade. Se ele errou ontem, ele tem uma oportunidade de consertar hoje. Mas o verdadeiro adorador, ele vai servir a Deus cada dia melhor. O verdadeiro adorador, ele não fica desamparado, querido. O verdadeiro embaixador, o Senhor não abandona ele no país e deixa ele abandonado, não.
O Senhor traz aqueles que o seguem e traz o seu embaixador também. Deus cuida de você e cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Mas temos que entender que nós somos embaixadores. Amém? Vamos ser um imitador de Cristo onde quer que nós passamos. Se você sabe que alguém está precisando de alguma coisa, você vai no mercado, você sai do mercado e encontra aquelas pessoas, às vezes pedindo uma moedinha, alguma coisa, abençoa aquela pessoa. Faz alguma coisa para aquela pessoa. Esses dias, antes de nós mudar para cá, Neuza separou umas roupas minhas lá, porque eu perdi uns pezinhos aí, uns quilinhos. Eu catei umas roupas e fui levar no Provopar para doar. E aí quando eu cheguei lá no Provopar, se você vê a quantidade de pessoas que estavam na porta já pedindo roupa ali, a moça abriu a sacola ali, a bolsa ali, já começou a distribuir as roupas. E eu fiquei alegre, irmãos, porque muitas das vezes a gente olha para algo, como disse a Neuza, a gente fica preso naquilo. O nosso coração não pode estar preso nas coisas dessa vida, querido. O nosso coração tem que estar preso nas coisas do Senhor. E eu sei que aquilo que a gente semeia hoje, amanhã Deus vai dar em dobro para a nossa vida. Aleluia. Então, olhe à sua volta, não fique pensando só no seu umbigo, só na sua vida pessoal. Olhe para as pessoas que estão à sua volta, porque Deus, Ele quer te abençoar. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Quero enviar aqui Amém. meu abraço também para a Gi, para a irmã Luzia Lopes, o Camilo, Glória que entrou a Deus. agora há pouco, meu irmão, que Deus abençoe. E que essa palavra possa falar grandemente no coração de vocês. A irmã Sandrinha, que eu não citei, que Deus possa estar Aleluia. abençoando a vida dela, em nome Glória de a Deus. Jesus. Queridos, olha, eu quero poder orar por você. Quero pedir para que Deus, neste momento, Ele mude a sua visão concernente o seu destino, os seus propósitos, amém? Que você possa, a partir de hoje, dar um norte na sua vida totalmente diferente. Então, quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Acreditamos no poder da Tua palavra. Acreditamos na cura e nos milagres. E eu também creio que o Senhor já nos deu poder e autoridade, Senhor, para repreender todo o mal contra a vida da Tua igreja, contra as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está nos assistindo. Pessoas que precisam, Senhor, entender e compreender. Eu peço que o Senhor tire as escamas dos olhos, ó Pai, para que eles possam ser úteis cada dia mais na Tua obra. O Senhor está procurando homens e mulheres, jovens, moços e moças, que sejam úteis cada dia mais nesse tempo que nós estamos vivendo, de sequidão, tempo, meu Pai, de isolamento, onde as pessoas estão precisando ouvir a Tua palavra. Usa Teus filhos com poder e autoridade. É em nome de Jesus Cristo, nós oramos e abençoamos, ó Pai, e que essa bênção entre dentro das suas casas, que essa bênção entre dentro das suas famílias, aleluia. Oh, Espírito de Deus, visita o coração desse povo, Pai, e fortalece, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, pastor. Amém. Que Deus possa abençoar todos que estiverem do Aleluia. outro lado. E parabéns para a Valquíria, que realmente amanhã é aniversário dela. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dela e de todos vocês. Amém? Queridos, olha, quero agradecer de coração, irmã Francisca, está aqui, presbítero irmão Almiro, que Deus te abençoe, querido, irmã cooperadora, irmã Simone, Lucas Baleski, fez aniversário essa semana também, ao meu cunhado, o Camilo, que Deus abençoe aí também o Camilo, a todos os irmãos aqui, depois eu vou curtir aqui, cada um que entrou, deixou uma palavra, deixou uma mensagem aí, que Deus te abençoe, amém? E que o Senhor te dê uma semana abençoada de trabalho, uma semana muito produtiva, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a sua paz, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.